Olá a todos, eu estou gravando esse vídeo então como uma aula, onde eu apresentarei um pequeno tutorial de como utilizar ferramentas, bibliotecas do Python para análises de inteligência artificial aplicadas ao diagnóstico na área médica. Mais especificamente, eu vou falar de um problema que eu já tenho trabalhado na área de medicina, que é o diagnóstico da fibrose hepática, e na sequência eu vou apresentar então um script de machine learning desenvolvido em linguagem Python para a predição de fibrose hepática. Eu acho interessante, para começar essa aula, falar um pouco sobre o problema da fibrose hepática, que é o problema que vai ser abordado nessa aula. É interessante conhecer um pouco do problema para compreender as análises que serão feitas. Entretanto, se você já tiver experiência com o problema e quiser passar diretamente para a aula, mais especificamente de Machine Learning, é só avançar o vídeo, ok? Vamos lá. A inteligência artificial é um campo bem amplo de pesquisa e, na verdade, ela pode ser dividida em subconjuntos menores, Então, dentro da inteligência artificial, que é o conjunto mais abrangente, a gente tem as técnicas de aprendizado de máquina e de aprendizado profundo, aprendizado profundo mais conhecido como Deep Learning. Além disso, existe a ciência de dados, que faz uma interface com a inteligência artificial, mas também utiliza outras técnicas, especialmente de estatística, de análise estatística. Eu particularmente uso a inteligência artificial para fazer análises preditivas, modelos preditivos, mas também para fazer análise de dados. Então, eu vou explicar um pouco do problema que nós abordaremos nesse modelo a ser criado, para que a gente entenda um pouco a característica dos dados que estão sendo inseridos nesse modelo. E o problema, então, é o problema do estadiamento da fibrose hepática. A fibrose hepática é uma doença que causa fibrose no fígado, Então, aqui a gente tem uma ilustração de um fígado de uma pessoa normal, um fígado saudável, e um fígado com cirrose, que é o estágio mais avançado da fibrose hepática. A fibrose hepática ela é uma patologia que causa danos ao fígado do indivíduo. E vários fatores podem levar à fibrose hepática, que é uma imagem mais realista de um fígado saudável e um fígado com cirrose, que é o estágio mais avançado da fibrose hepática. O exame para diagnóstico da fibrose hepática é a biópsia. Então, quando o médico quer saber como está o fígado do paciente, quer avaliar a fibrose do paciente, ele realiza uma biópsia, que é um processo invasivo, e na biópsia é retirada uma amostra do tecido do fígado, utilizando uma seringa, e depois esse tecido ele é analisado em microscópio, e o médico consegue, através da experiência médica, analisar então o estágio de fibrose do paciente. Entretanto, apesar de ser o exame padrão ouro, existem vários problemas relacionados a esse exame. O primeiro, que é um processo invasivo. Essa pessoa já tem danos hepáticos, o processo da biópsia pode causar um incômodo grande, e é bastante invasivo. O segundo ponto importante é que, quando é retirada uma amostra do fígado do paciente, essa é uma amostra muito pequena em comparação ao volume total do fígado. E essa amostra ela pode estar enviesada, ou seja, você pode, o médico, na verdade, pode retirar uma amostra que tenha uma fibrose que não, um grau de fibrose, um estadiamento de fibrose que não representa o grau de fibrose do fígado como um todo, mas apenas daquela região.
Por causa disso, técnicas alternativas estão sendo desenvolvidas para o diagnóstico da fibrose hepática. Entre essas técnicas, né, eu elenquei 3 aqui como as principais técnicas mais utilizadas atualmente para o diagnóstico, né, para o estadiamento da fibrose. Tem a técnica de elastografia, a técnica de imagens por ultrassom e a técnica utilizando marcadores sanguíneos. A técnica utilizando imagem por ultrassom já é conhecida, né? Então o médico utiliza um equipamento de ultrassom e faz análise da fibrose hepática. Entretanto, isso requer muita experiência, né, do médico que está avaliando o fígado. A segunda técnica é a técnica de elastografia, que utiliza um equipamento um dos equipamentos, na verdade o mais conhecido é chamado de FibroScan. É um equipamento muito preciso, entretanto o valor dele, né, é muito alto. Eu não vou explicar como esse equipamento funciona, mas o ponto importante aqui é que esse equipamento ele gera um parâmetro que é chamado de E, que está associado à elasticidade do fígado, e através desse parâmetro E, o fígado do paciente ele pode ser classificado em graus de fibrose, que vai do F0 até o F4. Esses graus, né, de fibrose, ele gera uma escala que é chamada de escala Metavir, né? Então, o grau, né, F0, F1 é um fígado sem fibrose, um fígado saudável. F2 já é com uma fibrose significante. F3 é uma fibrose severa e F4 é a pior situação. Na verdade, é a cirrose, como já exemplificado previamente. Entretanto, aqui vem um ponto importante a ser considerado, que nesse trabalho que nós iremos fazer, nessa análise de machine learning, nós vamos agrupar os graus de fibrose F0, F1 e F2 em um único grupo, que a gente vai chamar de G1, que são os pacientes, né, que têm fibrose leve ou sem fibrose. E o grupo 2 vai ser composto dos pacientes, né, com fibrose na escala, né, F3 ou F4, que já é considerado fibrose severa. Então, ao invés de 5 classes, nós teremos apenas 2, a classe G1 e a classe G2. Então, os pacientes serão agrupados nessas escalas. Essa é uma informação importante depois para a gente compreender os dados que vão ser analisados no nosso modelo de machine learning. Já existem técnicas, né, que são utilizadas já pela comunidade médica para predição de fibrose usando marcadores sanguíneos. Então, essas técnicas elas foram desenvolvidas em estudos, né, que fizeram monitoramento de alguns marcadores sanguíneos em pacientes, né, com diferentes graus de fibrose. Então, aqui a gente tem uma figura, né, que é um box plot, que mostra a variância, né, por exemplo, da contagem de plaquetas em pacientes com graus de fibrose diferente. Então, esse gráfico deixa claro que quanto maior o grau de fibrose do paciente, menor, né, é o valor, né, da contagem de plaquetas nesse paciente. Então, a fibrose hepática ela causa uma diminuição, né, na contagem de plaquetas. Adicionalmente, existe também as enzimas, né, a AST e a ALT, que são alteradas quando o paciente tem fibrose. Então, a razão, né, ou seja, o AST dividido pelo ALT, essa razão aqui de enzimas, a concentração de enzimas, ela também é alterada quando o paciente tem fibrose. A gente pode verificar aqui claramente que quando o paciente está num grau de fibrose 4, essa razão, né, a divisão entre esses dois valores é significativamente alterada aqui, né, para valores bem diferentes dos demais grupos. Então, esses dados, eles geraram alguns scores para o estadiamento de fibrose. O primeiro deles é o APRE e o segundo é o FIB4. Esses são os dois scores mais famosos
utilizados para o estadiamento de fibrose. Inclusive, existem calculadoras eletrônicas, aqui a gente tem um site, vou tentar entrar nesse site aqui, onde é possível, né, a gente digitar valores para a contagem de plaquetas, né, enzimas AST, ALT, e obter o grau de fibrose do paciente. Então, eu vou entrar nesse site apenas como exemplo. Então, aqui a gente tem um marcador APRE, né? Então, eu vou digitar valores quaisquer aqui, ó, digitando valores quaisquer, esse score retorna um valor a partir do qual a gente pode interpretar e tentar predizer o grau de fibrose dos pacientes baseado nesses marcadores. Então, já existem, né? Já existem algumas equações matemáticas que a gente tem no APRE. Nesse mesmo site a gente tem a calculadora do FIB, que usa a idade do paciente, enzimas AST, concentração de enzimas AST, ALT e contagem de plaquetas. Então já existe, né, alguns marcadores. E aqui a gente tem um estudo que compara a performance preditiva desses marcadores. Então a gente vê que o APRE e o FIB4, né, que são as linhas aqui. Então essa aqui é a curva ROC, né? Lembrando que na curva ROC, quanto mais acima, né, essa linha ela se encontra, melhor a performance do modelo. Quanto mais próximo desse ponto 1 aqui, essa linha chega, melhor a performance do modelo. Então, essas linhas que estão mais acima aqui são os melhores modelos. A gente vê aqui que o APRE e o FIB4, eles se encontram entre os melhores modelos, né, para a predição da fibrose. E aí, né, entra o nosso problema de pesquisa. Será que é possível criar um modelo, né, com técnicas de machine learning para estadiamento da fibrose hepática utilizando biomarcadores? Então, a ideia desse tutorial, né, é utilizar os biomarcadores clássicos que já são utilizados pelo FIB4. Então, quando a gente viu lá que o FIB4 ele usa 4 marcadores, né, que é a idade do paciente, enzimas AST, enzimas ALT e contagem de plaquetas, e a partir desse valor ele determina o grau de fibrose do paciente. Será que é possível, então, com um modelo de inteligência artificial, criar um preditor para a fibrose hepática, um modelo de predição da fibrose hepática? Então, é justamente, né, esse problema que nós iremos abordar aqui nessa aula. Eu vou pausar essa aula já para agora começar com o modelo de machine learning. Bom, nessa segunda parte do vídeo, eu vou falar um pouco de como utilizar o Google Colab. O Google Colab é uma ferramenta, né, que permite criar, né, e executar scripts em linguagem Python dentro do próprio Google, né? Então, aqui eu abri uma pasta, né, no meu Google Drive, onde tem os arquivos de aula, né? E o arquivo onde tem o exemplo que nós iremos utilizar é esse arquivo aqui, ó, 01 aula ml, e aqui é a extensão, né, desse tipo de arquivo do Google, Google Colab, mas também é uma extensão do arquivo, né, do Jupyter Notebook, que também é um sistema que consegue interpretar e executar códigos em linguagem Python, que é IPYNB. Então, esse arquivo ele já está criado, né? A gente pode copiar e abrir esse arquivo, ele vai abrir já direto com a plataforma do Google, mas eu posso criar um arquivo do zero aqui. Então, se eu clicar com o botão direito aqui, eu posso criar um novo documento, um documento do Google. Na verdade, não é esse aqui, não. Eu posso criar um documento, eu clico na opção mais, e aqui já tem a opção, né, do Google Colab aqui. Eu posso criar um novo documento do Google Colab, e aí já vai abrir esse ambiente onde eu posso criar, né, scripts em linguagem Python.
Então tá aqui, ó, esse método de criação de scripts é dividido em células, né? Então eu posso executar comandos do Python aqui. Por exemplo, print, abre parênteses, vou imprimir o texto aqui, ó. O famoso texto, né? Hello World. Olá mundo. E eu posso executar aqui essa célula, né? Às vezes demora um pouco, né? Porque o Google usa uma máquina virtual para executar esse script, mas executou aqui, ó, olá mundo, né? Então aqui eu tenho o script e aqui eu tenho a saída do script. E aí eu posso adicionar células, né? Então eu posso adicionar células de texto, que são comentários que eu posso fazer sobre o script. Por exemplo, parte 2, né? Posso ajustar a fonte, isso aqui são comentários, né? Então tá aqui, ó. E posso adicionar agora na sequência mais uma linha de código. Então, ó, print teste x. Então é bem interessante, né? Imprimir o texto teste x, né? Que a gente consegue dividir, né, o nosso código em partes de código e partes de texto. Consegue dividir e executar esses códigos. Deixa eu ver um pouco de água. Bom, aí eu posso salvar, né? Eu salvo esse arquivo e ele fica salvo aqui direto no meu drive. Ele não está nomeado, eu posso colocar um nome para ele aqui, ó. Renomear como arquivo teste, né? Mas ele tem essa extensão aqui já do Jupyter Notebook. Então posso abrir aqui, ó, e aí já vai ter o meu código salvo. Então é bem fácil de usar. A maior parte das bibliotecas, elas já estão instaladas, né? Então é algo bem fácil de usar mesmo. Eu vou fechar essa janela, eu vou apagar esse script teste aqui, que não é o script que nós iremos utilizar. Bom, então eu vou falar agora um pouco sobre o dataset que nós iremos utilizar. Então veja que esse dataset, ele é um dataset que foi retirado de um artigo. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo qual é o artigo. Mas, na verdade, são vários pacientes, né, infectados com o vírus da hepatite B, que é um vírus justamente que causa fibrose hepática. E aqui nós temos, são dados reais, né, de pacientes reais. Nós temos, então, alguns atributos que foram determinados para esses pacientes. A idade, as enzimas, né, concentração de enzimas AST, enzimas ALT, contagem de plaquetas. E aqui a gente tem, inclusive, o FIB4, né, que ele é calculado utilizando esses parâmetros. Então, o valor do score FIB4, e aqui a gente tem uma predição, se esses pacientes, eles são grupo 1, que é o grupo de fibrose sem fibrose ou fibrose leve, ou se esses pacientes estão no grupo 2, que é o grupo de fibrose mais avançada. Então, nós temos no total, né, vai até a linha 569, então a gente tem 568 pacientes, né, classificados aqui entre grau 1 e grau 2. Então é um dataset relativamente bom, que já dá para trabalhar com machine learning. Bom, então ele está salvo como uma planilha do Excel mesmo, extensão XLSX, foi criado no Excel, né? Então eu peguei os dados desse artigo e coloquei no Excel. E eu também criei um dataset para validação, né, para verificar se o modelo, a gente vai criar um modelo usando esse primeiro dataset e a gente vai verificar se o modelo que a gente criou tem uma boa performance para um conjunto de dados aqui
de outros 62 pacientes contendo as mesmas informações, a idade, a AST, ALT, PL e FIB4. Né? E aqui já tem, né, os pacientes classificados, né, como grupo 1 ou grupo 2. Então vamos então ao script dessa aula. Então, ó, veja que ele já está salvo. Pois eu vou compartilhar esse script, né? Então aqui, ó, primeiro tem uma parte de texto, né, ó, onde está escrito aula, machine learning, né, meu nome aqui e a data de ontem, que foi quando eu criei esse script. Bom, então o primeiro passo, sempre que a gente vai trabalhar com Python, é importar, né, as bibliotecas que a gente vai utilizar. Então o Python, ele possui um amplo número de bibliotecas, na verdade, que são algoritmos prontos já para executar diversos tipos de tarefa, né? Então, no caso aqui, a gente vai trabalhar com importação de arquivo Excel, com cálculo de algumas propriedades, né, matemáticas a partir desses atributos e, mais especificamente, também com os algoritmos de machine learning. Então, todas as bibliotecas que a gente está importando são bibliotecas que possuem algoritmos, né, para executar essas funções. Em geral, o Google Colab, ele já possui bibliotecas pré-instaladas. Tá? Eu vou tentar executar essa célula aqui, eu posso executar somente essa célula clicando no play. Eu vou pular essa célula aqui do pip install, porque eu quero verificar, eu não sei se a biblioteca Lazy Predict ela já está instalada no Google Colab. Num teste que eu havia feito algum tempo atrás, não estava instalada, por isso que eu deixei esse comando aqui. Então, eu vou verificar, vou executar essa célula de importação das bibliotecas, né, que são bibliotecas que vão ser utilizadas nesse exemplo. E vou ver se essa célula vai ser executada sem erro. Então, vou apertar o botão play. Foi executada sem nenhum erro. Porque eu já havia instalado na minha máquina virtual aqui do Google essa biblioteca Lazy Predict. Então, eu não precisei executar essa célula. Caso ocorra algum erro, né, eu posso reinstalar, inclusive. Se eu apertar aqui, ó, ele vai reinstalar. Vou apertar só para executar. Ele vai instalar essa biblioteca aqui, que normalmente ela não está instalada no Google Colab. Então, ele demora um pouco, esse comando demora, porque é um comando, então, de instalação, né, de biblioteca. É um comando um pouco mais demorado. Então, ele vai instalar numa máquina virtual, né? Então, quando a gente executa, né, esse script no Google, na verdade, ele nos fornece, né, uma máquina virtual, que é um processador, né, uma GPU. Inclusive, tem informações aqui de RAM e de disco que estão sendo utilizadas, né? E as informações dessa máquina virtual. Então, é uma máquina de aproximadamente aí 14, né, gigas de RAM e 130 gigas de disco. Então, a biblioteca foi instalada. Na verdade, a mensagem de saída aqui desse comando é que todos os requerimentos já foram satisfeitos, porque essa biblioteca já está instalada na minha máquina virtual. Então, executei. Então, eu posso pular as células, eu não preciso executar todas as células. E aí, vou agora executar novamente a célula de importação da biblioteca. Então, quando a gente tem esse símbolo de cheque aqui, significa que a célula ela já foi executada. Bom, agora vem a parte de ler o arquivo, o dataset, né? Então, toda essa parte aqui, eu vou explicar comando a comando, na verdade, serve para ler esse arquivo aqui, ó, 00 data HBV N568, que é o arquivo do Excel. Então, aqui, na verdade, eu estou importando uma biblioteca adicional, que é a biblioteca do Google Colab, que para abrir, né, uma pasta do Drive. Então, esse comando aqui, na verdade, diz, né,
prepara o computador, né, essa máquina virtual, para ler uma pasta do Drive. Então, sempre que a gente quiser utilizar uma pasta do Drive, a gente tem que dar esse comando aqui. Então, ele monta a pasta do Drive. E aí, na sequência, a gente tem que especificar qual pasta do Drive a gente vai utilizar. Então, esse começo aqui é padrão, Content G Drive, My Drive. A partir daqui, eu vou digitar a pasta no meu Drive onde está o arquivo, né? Então, o meu arquivo está dentro da pasta 05 pós-graduação, 01 disciplinas, 04 ML. Então, essas são as minhas pastas, né? Onde está, na verdade, salvo esse arquivo aqui, ó. Esse é o caminho, né? Disciplinas ML. Então, é o caminho, né? Aqui eu digito o caminho, onde está, né, salvo os arquivos que eu quero importar. Então, a partir daqui, ó, né, esse texto selecionado aqui é onde eu coloco as pastas. Então, a primeira pasta é 05 pós-graduação, 01 disciplina, 04 ML. Aqui estão os meus arquivos. Depois disso, eu tenho que digitar aqui, né, o nome da planilha e o nome do arquivo, né? Então, o nome do arquivo é fácil. É esse aqui, ó, 00 data HBV N568.xlsx. É o nome desse arquivo aqui, onde tem os meus dados. Se eu abrir esse arquivo, né, o arquivo do Excel, ele tem várias planilhas, né? E o nome da planilha é esse aqui, ó. Na verdade, nesse caso, eu tenho uma única planilha, né? Mas normalmente, quando a gente cria um arquivo Excel novo, ele cria com 3 planilhas, né? Plan 1, Plan 2, Plan 3. O nome da minha planilha está aqui, ó, 00 data HBV N568. Então, na verdade, o nome do meu arquivo e o nome da minha planilha são iguais, né? Então, está aqui, ó, o nome da minha planilha. Então, esse primeiro comando aqui, né? Eu crio uma variável que eu chamo de ACSheet, onde eu coloco o nome da planilha e aqui o nome do arquivo. E aí, eu leio esse arquivo Excel, esse é o comando read Excel, então ele vai ler o arquivo Excel e vai salvar numa variável que a gente chama do tipo data frame, né? Que também é uma planilha, né? Um tipo de uma planilha, só que é a planilha do Python. Então, o df1 é o data frame 1, né? Que vai armazenar essa planilha do Excel, né? Esse comando aqui, na sequência, ele conta o número de linhas que tem nessa planilha, que vai ser o número de registros, né, que eu tenho, o número de pacientes que eu tenho, e depois eu vou printar duas informações, ó. Eu vou printar o número de registro, que é justamente essa variável aqui, nrow, e depois eu vou imprimir o df1, que é o data frame completo. Então eu vou executar esse comando aqui, ó. Executando esse comando, ó, ele printa. Primeiro ele vai falar aqui, ó, que o Google Drive foi montado, já estava montado já, né? Porque eu já tinha executado um teste aqui. O número de registros, que é o número de pacientes que tem na planilha. E aqui tem a planilha, o DF1, que é o DataFrame 1, é a planilha do Python, né? Então tem aqui, ó. De fato, ele importou corretamente. Importou a idade, o AST, o ALT, contagem de plaquetas, FIB4 e o grupo aqui. Então, os dados foram importados corretamente e estão armazenados nessa variável que é chamada de DF1, Data Frame 1. Então, veja que aqui a gente tem a planilha, né, com os comandos, né, a gente tem o texto aqui onde eu coloco um comentário do que está sendo feito. Aí eu tenho o código, que pode ser executado, e aqui eu tenho a saída, né? O retorno, né, da execução dessa célula aqui de código. Vamos continuar. A terceira parte aqui é uma parte para a gente ajustar os dados, né? Especificamente para esse exemplo, na verdade, assim, muitas pessoas trabalham com algoritmos de machine learning, e é fácil encontrar na internet algoritmos de machine learning para classificação, né? Então eu quero classificar
os indivíduos em G1 ou G2, ou seja, né, criar classes G1 ou G2. Então, são duas classes possíveis. E esse tipo de algoritmos, na verdade, esses algoritmos são chamados de algoritmos de classificação. E aí você tem modelos, né? Você pode criar modelos para classificação desses dados. Aí você pode utilizar diversos algoritmos, como árvore de decisão, suporte vector machine. E vários algoritmos, eles são bem famosos. Aqui nesse exemplo, eu quero trabalhar um pouco com algoritmos de regressão. É um pouco diferente, né? Na verdade, ao invés de classificar em valores categóricos, na verdade eu quero classificar em valores numéricos, né? Então, ao invés de grupo G1 ou G2, eu quero que o meu algoritmo de machine learning retorne um número 1 ou 2, que eu vou considerar como grau de fibrose, o grau 1 ou o grau 2, que na verdade corresponde ao grupo 1 ou grupo 2. Então, nessa parte de ajustar dados, né, tem esse primeiro comando, né, que ele vai pegar o DataFrame 1, a coluna grupo, né, e vai transformar ela. Então, estou pegando essa coluna aqui e, na verdade, estou transformando ela. Eu vou pegar, então, DataFrame 1, grupo 1, e vou trocar G1 por 1. Nesse comando aqui embaixo, eu vou trocar G2 por 2. Então, essa coluna aqui, essa última coluna, onde nós temos classes, né, G1 ou G2, na verdade, nós vamos alterar para números 1 ou 2. Para que o Python não entenda, né, esse número 1 ou 2 como texto, a gente precisa dizer para ele que, na verdade, agora a coluna grupo é um dado numérico. Então, a gente vai colocar DF1, DataFrame 1, né, como tipo, né, essa coluna grupo, como tipo float, né, que na verdade é um número real. Então, ele vai transformar, aqui ele vai trocar para número 1 e 2, né, G1 por 1, G2 por 2, depois ele vai classificar essa coluna, transformar essa coluna toda como um número real. Aqui a gente tem outro problema também, que na verdade o número real é um número, né, com casas após a vírgula, né, falando bem a grosso modo. Então a gente pode ver aqui, ó, que todas as variáveis AST, ALT, IPL e FIB4 têm casas decimais, exceto a idade. Então, a gente vai também, para a gente trabalhar com algoritmos de regressão, é interessante que todas as colunas, né, tenham informações classificadas como números reais. A idade aqui não está, né, formatada como números reais. Então, esse mesmo comando que a gente executou para o grupo, a gente vai executar também para a coluna idade. Então, a gente vai transformar em números reais. E aí eu vou tirar esse comando drop, ele vai tirar a coluna do FIB4. Porque FIB4 é um marcador que já existe. Eu não quero utilizar esse score que já existe, né, para a classificação da fibrose hepática. Vou tirar esse score aqui, né? E esse último comando aqui, ó, que é o drop NA, ele vai retirar do dataset 1 linhas que tenham dados faltantes. Não é o caso aqui. Vamos supor que para algum paciente, né, não tenha informação de ALT. Então vai ter um NA aqui, que é um dado faltante, vai estar em branco nessa célula. Esse comando, se eventualmente tivesse um dado faltante, ele retiraria esse dado, essa linha do nosso dataset. No caso aqui não tem, mas eu deixei esse comando, né? Mesmo não tendo, não tem problema algum. Então, a hora que eu executar essa célula, ele vai reimprimir o DataFrame 1. Veja que interessante, ó. De fato, a idade foi transformada em um número real, ela tem casas decimais agora. A coluna FIB4 foi retirada. E a coluna do grupo, né, que era uma classe G1 ou G2, foi transformada em um número, 1 ou 2, um número real 1 ou 2. Então, executamos essa coluna aqui.
Depois, aqui eu coloquei como exemplo, e isso é muito utilizado na área médica, a inserção de alguns dados, algumas colunas, a partir de colunas já existentes. Então, eu vou dar um exemplo que é bem conhecido da comunidade médica, que é o uso, né, por exemplo, do valor de carga viral. Então, quando o paciente é infectado com algum vírus, né, e aí utiliza-se alguma técnica aí de PCR para quantificar a carga viral, como esse valor, na verdade, ele é muito alto e variável, usualmente utiliza-se o valor, não o valor da carga viral bruto, mas sim o log desse valor. Então, né, ao invés de eu ter uma coluna, né, com o valor da carga viral, eu vou ter o log da carga viral. Então, apenas como exemplo, né, eu vou pegar a contagem de plaquetas, que é um dos maiores valores que a gente tem aqui, e vou fazer algumas transformações nele, né? Vou adicionar algumas colunas, né? Então, aqui, esse comando, ele adiciona uma nova coluna, que vai chamar logPL, onde essa função aqui, ó, vai calcular o logaritmo da contagem de plaquetas, tá? E vai adicionar no DataFrame 1. Nesse segundo comando aqui, eu vou elevar o valor de PL aqui só para inserir, né, novos dados. Às vezes é interessante fazer isso. Alguns algoritmos de machine learning, eles já fazem isso automaticamente, tá? Mas aqui eu estou fazendo apenas como exemplificação. Aqui, a gente vai inserir, então, o valor de plaquetas, né, elevado a -1, aqui elevado ao quadrado, e aqui elevado a -2, né? Então a gente vai, aqui a gente usa a função power, né? Que é de power, né? Então a gente está elevando, né, o valor de plaquetas a esse número aqui. Então primeiro a gente eleva a -1, depois a gente eleva a 2, que é elevar ao quadrado, depois a gente eleva a -2. Apenas como exemplificação. E essas colunas, então, vão ser adicionadas ao DF1, né? Então, nós vamos ter valores, além do valor de plaquetas aqui, a gente vai ter esses valores, né? O log da plaqueta, plaqueta elevada a -1, plaqueta elevada a 2 e plaqueta elevada a -2. Então, tá aqui, ó, executei. Então, foi adicionado, né? Veja que foi adicionado ao final aqui, né, do nosso DataFrame, essas colunas, né? Log de PL, PL elevado a -1, PL elevado a 2, PL elevado a -2. Apenas como exemplificação. Veja, né, que de fato o log é interessante, né? Como eu disse, ó, os valores de plaquetas, eles são os valores elevados. Quando a gente aplica o log, esse valor diminui bastante, né? Fica com uma variância menor. E isso, em muitas situações, é interessante para análise de machine learning. Bom, então agora a gente tem, né, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variáveis que são chamadas de atributos, né, como vocês já aprenderam, são os atributos, e uma variável que é o grupo, né, que corresponde à fibrose do paciente. Bom, feito isso, a gente costuma, né, na verdade, assim, isso é muito utilizado em machine learning, em dividir o nosso dataset, que é o nosso conjunto de dados, em dados para treinamento e dados para teste, né? Então, os dados de treinamento, na verdade, são os atributos que a gente vai utilizar para classificação, né? Desculpa, na verdade, eu falei errado aqui. A gente costuma dividir em X e Y, é outro ponto. X são os atributos, são os dados que a gente vai utilizar para classificação, que é a idade, AST, ALT, PL, log de PL, PL-1, PL2, PL-2, são os dados, né, são os atributos que a gente vai utilizar, no caso não é para classificação, para regressão, né? Então, ó, eu vou chamar de X a variável, o DataFrame, na verdade, que vai conter somente os atributos. Para isso, eu pego DataFrame 1 e tiro a coluna Group. Vou tirar essa coluna. Já o Y, né,
A variável y é a variável, né, que vai ser utilizada, né, que é o final, né, que é o valor que eu vou tentar chegar a partir da regressão, ou as classes, né, que eu vou tentar chegar a partir da classificação. Então, o que esses comandos fazem aqui, na verdade, é dividir, né, esse dataset em x e y. Então, eu vou executar aqui, ó, e aí, no final ele imprime só o x. Então, o x é todo esse conjunto de dados menos a coluna grupo. E o y vai ser, então, que não está sendo impresso aqui, mas eu poderia imprimir, é que na verdade ele imprime sempre só o último, né? O y vai ser só a coluna do grupo, tá? Que foi impresso aqui. Mas eu vou deixar da maneira que estava aqui. Então, ó, aqui ele está imprimindo só, né, o data frame x. E aí o y são esses valores numéricos aqui do grupo. Então vejam que foi retirado o grupo aqui. Bom, no Machine Learning não é interessante que a gente tenha muitos atributos, né? No caso aqui, como eu disse, a gente tinha 4, né? Idade, AST, ALT, PL, e a gente criou mais 1, 2, 3, 4. A gente tem 8 atributos. Não é interessante. Aqui no caso a gente não tem muitos atributos, tá? E sempre é interessante a gente fazer uma redução de atributos para evitar problemas de overfit, né? Que é problema de sobreajuste do nosso modelo. É quando o nosso modelo fica muito específico para o nosso conjunto de dados e não serve para dados externos. Então, em geral, né, aqui no caso talvez nem precisasse ser feito, precisaria ser feitos vários testes aqui para ver se é necessário tirar atributos ou não. Entretanto, como isso aqui é uma aula, um tutorial, eu criei uma parte de um script aqui que faz uma seleção de atributos, tá? Então, ele na verdade são scripts, isso aqui eu peguei já de um script pronto, né? Vou passar bem rapidamente aqui sobre os comandos, mas o principal comando que deve ser alterado aqui é esse aqui, ó, o número de nSelected, que é o número de atributos que nós queremos selecionar. Então aqui eu coloquei 6 apenas como exemplo. Então, dessa planilha com 8 atributos, essa parte do comando aqui, essa parte do código vai selecionar os 6 melhores atributos para a inferência do modelo. Tá? Então está aqui, ó, esse comando names_list, né, vai pegar o nome aqui dos atributos, né, e vai criar uma lista desses nomes. Aqui eu estou definindo uma variável de quantos atributos eu vou selecionar. E aqui tem uma função, então, que é uma função interna, né, de uma biblioteca do Python, que já seleciona os melhores atributos, né, onde K é o número de atributos que eu quero selecionar, que eu defini previamente aqui, que são 6. Então, ele vai pegar, né, os nossos datasets aqui, ó, x e y, né, vai fitar esses dados e vai aqui fazer uma seleção dos melhores atributos de forma automática, ok? E aqui no final, na verdade, eu crio uma variável xx, né, que vai ser esse novo data frame, e depois eu retorno ela como x e imprimo o valor. Então aqui, se eu executar essa célula, ele automaticamente, então, por ordem, né, selecionou os melhores atributos, então, para a classificação, né, para a inferência do modelo, na verdade, para a regressão, né, para a determinação do estadiamento da fibrose aqui como um dado numérico. Veja como foi importante, né, calcular o log de PL, porque ele foi o primeiro atributo selecionado. Então, ele selecionou o log de PL como o primeiro valor. O segundo foi o próprio PL. Veja que o PL parece ser bastante importante aqui nesse conjunto de dados. Então, ele selecionou primeiro o log de PL, depois ele selecionou o PL, depois o PL ao quadrado. Aí ele colocou aqui a idade dos pacientes.
Depois PL elevado a menos 1, então o PL aparece 4 vezes aqui, né? E depois o ALT. Nesse caso aqui, o AST ele foi descartado, né? Exatamente, o AST foi descartado, tá? E o PL elevado a menos 2 também foi descartado. Então, esses foram os dois atributos descartados. Então, aqui eu tenho o em ordem, quais são os melhores atributos para a inferência do meu modelo. Ok. Agora sim, a gente vai dividir de forma autônoma o dataset em dados de treinamento e dado de teste. Então, o que esses algoritmos de machine learning fazem é criar um modelo usando um conjunto de dados de treinamento e automaticamente aplicar esse modelo sobre um conjunto de dados de teste para verificar se de fato esse modelo é bom, né? Então, esse comando, aqui na verdade tem toda uma parte comentada, lembrando que comentário no Python, né, é representado pelo sustenido aqui, né? Hashtag, né? Mas como eu gosto de música, eu prefiro dizer que é sustenido. Se eu apagar o sustenido aqui, ó, né, esse comando, tá vendo que ele estava verde, agora ele passa, né, a ser de cor preta e ele pode ser executado, tá? Então, quando eu coloco o sustenido aqui, o hashtag, esse comando aqui ele fica como um comentário, então ele não vai ser executado. Esse comando aqui é apenas para salvar os arquivos aqui, mas não vem ao caso, tá? Então, basicamente, o que está sendo executado aqui é a divisão, né, do meu conjunto de dados x e y em dados de treinamento e dados de teste. Nessa proporção, 0,3, que é 30%. Então, o que ele está fazendo aqui é dividir, né, os meus dados, que são 568 pacientes, ele vai pegar 30% desses dados e vai transformar em dados de teste. E os outros 70% ele vai usar como dado de treinamento. Eu posso alterar essa proporção aqui. Posso colocar 20%, que é 0,2. Posso colocar 40%, que é 0,4. Mas nesse caso, nesse exemplo aqui, eu vou utilizar 30%. Outra variável interessante é essa aqui, random state, né? Muitas pessoas não entendem o que é essa variável. Na verdade, isso aqui é uma semente para geração de números aleatórios. Então, vamos supor que eu coloquei um número, posso colocar qualquer valor aqui, qualquer número inteiro. Eu coloquei 42, poderia ser qualquer outro valor. Se eu sempre executar, lembrando que essa seleção aqui de 30% é aleatória, então ele seleciona aleatoriamente 30% dos dados para teste e 70% para treinamento. Se eu mantiver esse número inalterado, essa seleção aleatória será sempre a mesma, tá? Então, se você executar aí na sua casa o script, né, mantendo esse número, ele vai fazer a mesma seleção, ele vai dividir igualzinho os conjuntos de dados. Apesar de ser uma seleção aleatória, vai ser a mesma, né, porque a semente da geração de números randômicos é a mesma. Se você alterar essa semente, então o dataset vai ser dividido, né, em instâncias diferentes, né? Os 30% que vão para o teste vão ser diferentes do modelo inicial, tá bom? Então eu vou executar essa parte aqui. Então ele automaticamente já dividiu os dados em dados de treinamento, em dados de teste. Agora, aqui, essa parte 8 é uma parte muito interessante. Eu vou pausar o vídeo agora, porque já está dando a hora assim que meio que vai despertar. Bom, retomando aqui, eu tenho um pouco de tempo para gravar o vídeo ainda hoje. Ver se eu consigo, até onde eu consigo chegar. Esse item 8 é um item bastante interessante, que é uma biblioteca chamada Lazy Predict, que ela é utilizada, na verdade, para comparar algoritmos, né, de machine learning, fazer um benchmark. Então, existem diversos algoritmos, tanto para classificação como para regressão. E aí,
muitas vezes, né, quem não tem muito conhecimento escolhe o algoritmo, né, qualquer algoritmo para fazer análise dos seus dados. Entretanto, isso não é o mais correto a ser feito do ponto de vista científico. O ideal é comparar, né, qual é o melhor algoritmo para o seu tipo de dado, né, que pode gerar um melhor modelo, né, baseado no conjunto de dados que você tem, no número amostral que você tem. E então foi desenvolvida essa biblioteca, né, que faz isso de forma automática, né? Então aqui, na verdade, esse comando aqui, ele é meio padrão, né? Aqui é só para não ignorar o warning, né? Então se der algum problema aqui ele aparece. E nessa parte aqui é justamente onde ele pega, né, os dados que foram divididos em dados de treinamento e teste. Então o X-train, né, X-teste, X-train, X-teste, Y-train, Y-teste, e compara então vários modelos. Então eu vou executar esse comando aqui, demora um pouquinho de tempo, né? Ó, não é muito, mas ele compara vários algoritmos. Ele faz uma lista bem grande aqui, né, de algoritmos, comparando algoritmos, né, performance deles e o tempo que cada um demorou para criar um modelo, né, para esse dado. Bom, aqui são algumas mensagens de warning, né? Como a gente colocou false aqui, ele vai aparecer ignore warnings, false, então ele vai aparecer todos os warnings, né? Se a gente colocar true, ele não aparece esse texto aqui. Bom, então vamos interpretar aqui essa tabela, né? Então aqui ele aparece a lista de modelos, veja que a gente tem uma lista grande de modelos, ó. Aparece o valor ajustado de R quadrado, o R quadrado e o erro RMSN, que é o erro médio quadrático. Então, na verdade, quando a gente quer avaliar modelos de regressão, em geral a gente avalia o R quadrado, né? Quando a gente está trabalhando com modelos de classificação, a gente utiliza ou a acurácia ou o AUC como métrica para avaliar a qualidade do modelo. Nesse caso aqui, é interessante utilizar o R quadrado. E o melhor algoritmo, né, para esse nosso tipo de conjunto de dados é o SVR. O SVR é uma derivação do Support Vector Machine, né? É o Support Vector Machine para dados de regressão, por isso o R, né? Por isso que tem esse R aqui. Então ele foi o nosso melhor algoritmo aqui, o melhor algoritmo para o nosso conjunto de dados, né? O que teve maior valor de R quadrado e o menor valor de erro médio quadrático. Então, para esse nosso conjunto de dados, né, seria melhor selecionar o SVR. Vejam que tem vários outros algoritmos, inclusive alguns bem famosos aqui, ó, que ficaram abaixo dele. Por exemplo, ó, o Random Forest Regressor, que é bastante utilizado. Ó, ele teve uma performance menor com o SVR. Então, o ideal nesse caso, né, e aí vem uma justificativa, né, bem baseada, com embasamento forte, né, que na verdade é o uso do SVR. Né? Então, a gente pode utilizar essa tabela aqui para justificar a nossa escolha aqui, beleza? Então, passando aqui, né? A gente passa agora para uma parte de otimização do modelo. Eu coloquei duas células aqui e deixei essa comentada, tá? Essa parte aqui ela é um script um pouco difícil de escrever, então eu já deixei escrito aqui, caso alguém esteja trabalhando com modelo de classificação, um exemplo aqui de como fazer essa otimização do modelo. Então, a gente viu aqui que o melhor algoritmo é o SVR, né? Ele tem a melhor performance para os nossos dados. E o R quadrado aqui deu 0,39, né? Que ainda é bem ruim, né? Lembrando que
O R quadrado ele varia de 0 a 1, sendo que o melhor é o 1, né? E o pior é o 0. Então, o ideal é que a gente chegue a um valor mais próximo de 1, né? Que seja um modelo bom. E 0,39 é um modelo muito ruim ainda. Então, a gente precisa melhorar o R quadrado. Então, existe uma técnica, né? Várias técnicas, na verdade, para otimização do modelo, né? Então, na verdade, quando a gente cria um modelo de machine learning, a gente pode escolher vários parâmetros, né, para a criação desse modelo. Quando a gente utiliza o ECA, né, que é bastante conhecido, um software bastante conhecido para inferência de modelos, a gente pode setar lá, usando, né, uma interface visual, esses parâmetros, né, e fica fácil até da gente entender o que a gente está setando. Só que a gente muitas vezes tem que fazer isso de maneira manual. Seta um valor, testa, seta outro valor, testa e vai testando, né, de maneira manual. O que essa parte do script faz é tentar, de maneira autônoma, identificar quais são esses melhores parâmetros, né, dentro do algoritmo SVR para a inferência do modelo. Então a gente já escolheu o melhor modelo, agora o melhor algoritmo, desculpa, que é o SVR. Agora, nesse algoritmo, né, quais são os melhores parâmetros? Então, se a gente pesquisar na internet, né, a gente vai ver que o SVR, e isso para qualquer outro algoritmo, tem vários parâmetros, tá? Então, para o SVR, por exemplo, tem um parâmetro kernel, né, que tem várias opções. Nesse caso aqui, ó, o que ele vai testar é o kernel, a opção linear, poly, RBF, sigmoide, né? O C, que se eu não me engano, é o confidence factor. Ele vai testar o valor 1, 5 e 10. O gama, ele vai testar as opções alto e scale. E aí eu posso adicionar aqui, né? Aqui eu comentei, seria uma opção com mais variações possíveis de parâmetros, né? A gente pode ir adicionando aqui, por exemplo, aqui tem o degree, variando de 3 a 8, com F0, né? Com outros valores. Só que, na verdade, essa parte do script aqui é uma parte bastante demorada. Inclusive, eu não vou conseguir terminar de rodar agora, eu vou pausar o vídeo e gravar depois, né? Eu vou apertar para rodar aqui e ele vai fazer, né, uma varredura usando, né, o algoritmo SVR de todos esses parâmetros aqui. Como é um exemplo, né, para a aula, eu vou variar apenas esses parâmetros, tá? E aí a gente tem que pesquisar na internet, né, quais são os parâmetros, né, possíveis para esse tipo de algoritmo, no caso SVR, né? Então aqui tem uma lista maior de parâmetros e aqui tem uma lista menor, né? E eu vou, essa parte maior está comentada, eu vou variar esses parâmetros aqui para otimizar, né, o meu modelo. Fazer uma busca no melhor modelo. Então aqui ele vai fazer o Grid Search CV, né, que ele vai fazer uma Cross Validation, né, de 2 folds. A gente pode alterar aqui, né, para 10 folds, né, lembrando quanto maior esse valor, mais validações cruzadas no dataset é feita e melhor fica o modelo, tá? Então ele vai fazer uma varredura, né, do grid do SVR, né, testando então todos esses parâmetros aqui, vai selecionar os melhores, né? Então, lembrando que o estimador aqui é o Supporting Vector Machine SVC, tá? Se a gente mudar o nosso modelo, porque a gente está usando o SVR, a gente vai ter que mudar aqui também, né? Qual modelo que vai ser utilizado. Por exemplo, aqui, ó, é um exemplo de classificação, né? Então, usando o Extra Tree Regressor, né? Que é um outro algoritmo, né? Aí é um algoritmo de classificação. Então, o que foi alterado foi aqui, né? Então, aqui a gente vai usar o SVM-SVC, que é o SVR, ok? Então, aqui a gente vai criar um modelo, né?
baseado nos dados x e y, e aí ele vai salvar esse modelo como modelo finalizado. Então aqui a gente cria o nome e aqui ele vai salvar o modelo, lembrando, né, que essa variável projpath é o caminho, né, do Google Drive, e aqui é o nome do arquivo, ele vai salvar esse modelo aqui na nossa pasta do Google Drive, e ele vai calcular depois o score, né, o R², que é a performance desse modelo após a otimização. Então eu vou colocar para executar, nem vou colocar para executar, vou pausar o vídeo e vou executar. Vamos lá. Então, retomando, né, o vídeo, para mim já é outro dia, né, apesar de vocês estarem assistindo esse vídeo em sequência, eu executei a célula 9.1, onde então o Python, né, criou um modelo otimizado para, né, o algoritmo, usando o algoritmo, na verdade, SVR, tá? Então, ele utilizou esses parâmetros, né, tentando, então, testando de forma automática vários hiperparâmetros do processo, né, de inferência do modelo preditivo. E aí ele criou um modelo. E agora, né, é interessante observar a saída aqui desse modelo, né? Ele demora um pouco, essa célula demora um pouco para ser executada. Aqui no meu computador demorou 4 minutos, né? Aqui é o tempo que a célula demora para ser executada. E analisando agora, a gente observa que o score, que no caso aqui, né, é o R², ele aumentou bastante em relação ao score, né, desse primeiro passo de benchmarking entre os vários modelos, né? Então, o modelo SVR, ele teve um R² de 0,39, né? Sem a otimização, né? Apenas utilizando a biblioteca Lazy Regressor, né, para comparar os modelos. Entretanto, fazendo a otimização agora dos dados, o score, né, desse conjunto de dados, né, o R² aumentou bastante, foi para 0,83. Então a gente vê a importância desse passo, né, de executar esse passo de otimização do modelo criado, né? Então é um passo bem importante dentro do processo de inferência de modelos preditivos, e é um diferencial do Python, né? O ECA, na verdade, não tem nenhuma ferramenta automática para isso, né? A gente tem que ir fazendo vários testes, setando os parâmetros manualmente, né? E verificando, né, em que condições o modelo é otimizado. Essa ferramenta aqui, ela faz isso de forma autônoma. E aí, né, essa célula, ela salva o modelo, o melhor modelo, com esse nome aqui, ó, é o nome que a gente deu, né? O modelo salvo aqui, se a gente olhar a nossa pasta do Drive, demora um pouco, deixa eu ver, na verdade tem que apertar o botão atualizar aqui. Então, ó, atualizei. Então, na nossa pasta do Drive, então ele salvou esse modelo. Lembrando que esse modelo, esse arquivo, na verdade, é um arquivo com dados, né, do modelo, mas não é um modelo interpretável, por exemplo, como uma árvore de decisão. Eu posso até tentar abrir esse arquivo aqui com o editor de texto e a gente vai ver que não é um modelo interpretável, né? É um arquivo binário, né? A gente não consegue interpretar esse modelo. A gente chama em geral, né, isso em machine learning, né, de modelo de caixa preta, né? A gente não consegue interpretar o modelo, mas ele está salvo. A célula seguinte, a 9.2, é a célula referente, né, ao processo, um exemplo, na verdade, de otimização de um processo de otimização de modelo de classificação, que não é o nosso problema aqui. Aqui também tem uma célula para plotar o gráfico de regressão, eu também comentei, porque eu não vou abordar isso nessa aula. E aí a célula 11, na verdade, é para aplicar o nosso modelo
em dados. Então a gente fez um modelo, né? Agora a gente pode aplicar o nosso modelo para um conjunto de dados externo, né? Ou para verificar, né? Para validar o nosso modelo, ou simplesmente para fazer inferência. Então, vamos supor que a gente criou um modelo, né, que permite fazer o diagnóstico da fibrose hepática. Agora chegam novos pacientes, né, a gente faz a coleta dos mesmos dados e aí vamos supor que a gente queira fazer o diagnóstico desses pacientes. Então a gente aplica esse modelo sobre esses dados. Ou uma segunda situação é aquela na qual onde a gente já tenha modelos, a gente já saiba qual é a classe dos pacientes, eles já são G1, G2, a gente quer verificar se o nosso modelo de fato é bom, né? Mas nesse exemplo aqui, eu estou supondo, tá, que a gente queira inferir, né, usar o nosso modelo, na verdade, para inferir informações de pacientes que ainda não tenham sido diagnosticados, tá? Apesar de, na pasta aqui, na pasta, né? Eu vou usar esse arquivo aqui. Então, tenho 62 pacientes, tá? Nesse caso, eu tenho o dado dele, o grupo que ele está. Então, eu vou ter que excluir essa informação. Eu posso excluir no próprio Excel, simplesmente excluir essa coluna, né? Ou excluir no Python. Eu vou excluir no Python, tá? Mas poderia excluir no próprio Excel aqui. Então, eu tenho as colunas, né? Idade, AST, ALT, PL, FIB4 e o grupo. Lembrando que o FIB4 a gente não usou para inferência do nosso modelo e nem o grupo, ok? Então, ó, eu vou ler agora essa planilha, né? O nome da planilha se chama predição. De fato, se a gente for olhar aqui nesse arquivo do Excel, o nome da planilha aqui é predição. Então, esse é o nome da planilha. E o nome do arquivo é 01 data predição N62 XLSX, que é o nome do arquivo aqui. Estou fechando esse arquivo aqui, ó. A gente vê que é esse nome, 01 data predição N62 XLSX. Então a gente vai ler agora esse dataset e a gente vai ler como um data frame número 2 agora, né? Então df2, eu vou ler esse arquivo, né? Aqui é o caminho, né, no Google Drive onde está o arquivo, e aqui é o nome do arquivo, né, e aqui é o nome da planilha. Bom, e aí, né, a gente vai ler agora, carregar, na verdade, né, o modelo que a gente salvou no passo anterior. Então a gente salvou o modelo aqui com esse nome e a gente vai carregar ele, né, com essa variável que é loaded model. Então a gente vai ler esse modelo, né, vai ler esse arquivo, isso significa que a gente carregou esse modelo. A gente vai carregar na memória, né, do nosso computador virtual aqui. Só que para a gente aplicar o nosso modelo para os dados, né, lembrando que quando a gente criou o modelo, a gente fez vários tratamentos aqui, a gente criou novas variáveis, né, a gente selecionou atributos, tanto que a nossa planilha X, que era os nossos atributos, né, tinha essa característica, tinha o log de PL ao quadrado, idade, PL elevado a menos 1, ALT. E essas informações não estão no nosso arquivo original. No nosso arquivo original a gente tem apenas, né, os dados clássicos aí, né, que é a idade, AST, LT, PL, FIB4 e o grupo. Então, o mesmo processo que a gente fez previamente para tratamento dos dados, né, para inserção de novos atributos, tratamento dos dados, seleção dos melhores atributos, a gente vai ter que fazer, né, para esse dataset, para essa planilha que a gente está lendo, né? Basicamente o que eu fiz foi copiar e colar os comandos aqui que eu tinha feito previamente. Então, o primeiro passo, vou fazer a troca lá, né, do G1 por 1 e do G2 por 2, como eu havia feito previamente. Vou definir a variável grupo agora como um número real, a coluna, né, a variável, atributo, idade como um número real, plaqueta também como um número real,
vou retirar a coluna FIB4, vou calcular todos aqueles parâmetros que a gente tinha calculado previamente, que é o log da plaqueta, plaqueta elevada a menos 1, plaqueta elevada a 2, plaqueta elevada a menos 2. Vou dividir esse dataset, agora vai chamar XOR data, tá? E YOR data. Previamente a gente estava chamando de X e Y, tá? Agora vai ser XOR data, YOR data. Vou dividir, né, em X, né, que são os atributos, e Y, que é o dado de regressão, né, que vai ser 1 ou 2. Vou selecionar os melhores atributos que já tinham sido identificados previamente por aquele script de seleção de melhores atributos. E aí, vou transformar isso, né, de novo no DataFrame XOR data. Na verdade, primeiro eu transformo os atributos selecionados em XXX e depois eu retorno para o DataFrame XOR data. Aí no passo seguinte, então, eu vou aplicar então a predição nos nossos dados X, né? Então veja que eu apaguei a informação de qual grupo cada paciente pertence, está na variável YOR data. Então eu vou usar apenas a X, né? A X para fazer a predição, tá? Se eu quisesse fazer, se eu não tivesse, na verdade, a informação de predição, nesse caso a gente tem, né? A gente tem esse dado, a gente tem a que grupo cada paciente pertence. Se eu não tivesse, eu não precisaria fazer essa divisão aqui em X e Y, né? Eu poderia já dizer que eu poderia suprimir, na verdade, essa linha aqui, né? Ó, essa linha aqui poderia ser suprimida, ok? Então eu crio um novo DataFrame, então, né? Com a predição, né? Então YPred vai ser a predição, né? E eu crio um novo DataFrame, então, que vai ter a predição e salvo, né? Isso como um arquivo do Excel também. Então eu vou executar essa célula aqui. A gente vai ver então que foi criada uma predição para cada paciente e isso foi salvo nesse arquivo aqui, ó, 02 predições, né? Então eu tenho aqui, ó, o ID, né, do paciente, que no caso é um número, e a predição. Então eu posso, deixa eu atualizar o drive aqui, eu posso abrir, né, ó, esse arquivo ele foi gerado, 02 predições. E ele está exatamente, né, os indivíduos estão na mesma ordem aqui, né, dessa planilha aqui, né. Então, a predição que foi feita, se o paciente é do grupo 1 ou do grupo 2, está aqui, ó. Eu posso, inclusive, copiar e colar aqui, ó, para ver se o nosso algoritmo acertou, né, a predição. Então, ó, aqui o indivíduo é grupo 1, ele acertou, foi classificado como grupo 1, grupo 1, grupo 1. Aqui tem um erro, né? Ó, o indivíduo é grupo 1 e foi classificado como grupo 2. Aqui a gente tem outro erro, né? Então, a gente tem alguns erros aqui, mas tem bastante acerto. Aqui também tem um erro. Grupo 2 foi classificado como grupo 1, grupo 2 foi classificado como grupo 1. Né? Vários erros aqui, na verdade. Tudo isso aqui é erro. Aqui já são acertos, aqui é um erro. Aqui são vários erros, né? Me parece que esse modelo está errando bastante ao classificar indivíduos do grupo 2, ó. Do grupo 2 parece que ele erra bastante, né? Do grupo 1 ele está acertando, ó. Do grupo 2 ele está com um pouco de dificuldade. Aqui tem bastante acerto do grupo 2. Então é assim que a gente faz, obviamente, né, que é um modelo de predição, é um modelo de machine learning, e ele erra, né, qualquer modelo preditivo ele erra. O próprio FIB4, né, que é aquela equação que eu mostrei para vocês, que já é utilizada pela comunidade médica, ela apresenta vários erros também, né, como a gente viu naquela curva ROC que eu apresentei a vocês. Inclusive, na célula seguinte, eu proponho calcular a performance, né, do nosso modelo.
Eu vou fechar aqui. Deixa eu ver se salvou. Não pode. Ele salva automaticamente. Eu vou excluir essa coluna aqui, ó, porque essa coluna não faz parte desse arquivo. Ele salva automaticamente. Bom, e eu vou então agora aplicar então esse modelo, né? Vou comparar, na verdade, vou calcular a performance preditiva do nosso modelo. Já que para esse dataset de validação a gente tem a classificação de cada indivíduo, né? A gente tem a classe, né? Pertence cada indivíduo, se é G1 ou G2, eu posso calcular a performance preditiva do nosso modelo, né? Então aí eu vou usar, né, a curva ROC, né? Então eu vou importar aqui umas bibliotecas do Scikit-Learn, né, que é para calcular a performance de modelos preditivos utilizando a curva ROC. Eu tenho um vídeo também no YouTube explicando exatamente o que é curva ROC. Se alguém tiver alguma dúvida, pode pesquisar nesse vídeo, ok? Na verdade, é uma série de vídeos na qual eu explico, né, com detalhes o que é a curva ROC, né, a área sobre a curva ROC. Mas essa métrica, né, que é a área sobre a curva ROC, ela retorna um valor entre 0 e 1, onde a gente pode considerar bons modelos, né, aqueles com valor maior que 0,75, tá? Então eu vou executar aqui, então na verdade aqui eu importo a biblioteca, né? E aí eu crio um novo data frame, que é o df4, onde eu pego o grupo do data frame 2, né, que é aquele arquivo que a gente leu nessa célula aqui, que na verdade é esse arquivo, né? Predições dados próprios, não. Na verdade é esse arquivo aqui, ó, onde eu vou ler essa coluna do grupo aqui, né? E vou juntar isso com o data frame 3, que é esse arquivo que a gente acabou de salvar aqui, que tem as predições. Aí a gente vai usar essa informação do grupo com essa informação da predição para calcular a performance do nosso modelo preditivo, né? Então a gente tem que transformar, né? Como é curva ROC, uma das colunas precisam ser dados qualitativos, né? Então a gente retorna, né, de número. Aqui, na verdade, a gente vai substituir, né, o 1 por G1 e o 2 por G2. Então, a gente vai retornar, né, do número para classes, né, para valores qualitativos. E aí a gente vai calcular, então, a performance, né, imprimir, então, o valor da área sobre a curva ROC, que é o AUC. Então, executando essa célula aqui, a gente pode ver que a performance do nosso modelo preditivo é de 0,76, ou seja, é um bom modelo preditivo, né? Isso trabalhando com dados, né, de um exemplo simples, né? E é interessante notar que o FIB4, que é um dos melhores scores preditivos para fibrose hepática, ele não tem uma boa performance para dados de pacientes infectados com HBV, né? Esse nosso conjunto de dados, como eu disse previamente, ele é composto, né, por dados de pacientes infectados com HBV. O FIB4 ele funciona melhor para pacientes infectados com HCV, tá? Então, considerando, né, tudo isso, o nosso modelo teve uma boa performance preditiva, okay? Que foi de 0,76. Bom, então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, né? É uma introdução, né, ao uso, né, de inteligência artificial, machine learning, né, usando ferramentas do Scikit-Learn, né, do Python, códigos Python, né? E aí a gente pode criar novos modelos, né, fazendo pequenas alterações nesse script. Eu vou deixar o script, né, os arquivos utilizados na descrição do vídeo, ok? Então é isso. Espero ter ajudado aí. Um grande abraço a todos.